É um prazer mais uma vez estar aqui e hoje fui convocado para trazer a mensagem. Eu vou tirar o microfone daqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, primeiro Evangelho, Mateus 5. Mateus 5, de 1 a 12. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Reverência à palavra do nosso Deus. Eu já convoco a igreja a colocar isso como praxe, porque quem está falando, quando abrimos a palavra de Deus, é o nosso Deus. Então é preciso a maior reverência possível. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Amém. Vamos todos em uma só voz. O versículo 3 é onde a gente vai dar mais ênfase, tá? Todos. Verso 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos pela grandeza do teu amor, pela tua infinita graça que nos alcançou. Nós reconhecemos, Pai, que tu é Deus justo, Deus misericordioso, e nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor mais uma vez conceda a tua graça nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, neste momento, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Que nós venhamos a ser pessoas crentes, filhos, servos, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Irmãos, eu gosto de tratar sobre as bem-aventuranças, porque são as primeiras palavras do Cristo, Jesus. Mas vamos perpassar um pouco pela historicidade de Mateus. Mateus, nós sabemos, nós reconhecemos, nós já sabemos, temos em sã consciência que Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, o significado da palavra Mateus é presente de Deus. Mateus é reconhecido no segundo século. Ele era conhecido em todo o cristianismo, sendo um livro que fundamentava
fundamentava e inculcava nas aulas de batismo, nas primeiras aulas ali, nos primeiros passos dos novos convertidos. Por essa razão, o livro de Mateus, ele era lido nos cultos e servia de orientação, de preparo ao batismo e a catequese. A gente sempre pensa na catequese, a gente se refere à Igreja Católica, né? Mas catequese, no caso, seria a inculcação, o primeiro ensino das pessoas da igreja do primeiro século. Mas este evangelho é caracterizado por sequências de discursos lógicos e discursos bem fundamentados, do capítulo 5 ao capítulo 7, onde contém esses belos ensinamentos do Sermão do Monte, onde nós temos aqui as parábolas sobre o reino de Deus, as orientações de Jesus para a sua igreja e o discurso sobre o juízo final. Nós percebemos aqui no versículo 5, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, primeiro ponto, Jesus, essas palavras foram direcionadas aos escolhidos. Bem-aventurado os humildes de espírito. Nós vamos falar um pouco e vamos ficar mais nesse versículo, no verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Vamos passar a considerar mais este versículo em toda essa meditação. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isso não é de admirar, meus irmãos, e de ficar surpreso que essas sejam as primeiras palavras do Cristo. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque é evidente que ela é a chave para entender, ela é o sumário de tudo que vem posterior, ela é mais ou menos o resumo de toda a instrução do Cristo, do Messias aos seus escolhidos. É certo que não existe dúvida nesta organização bem definida, bem estruturada. Não foi mero acaso esta organização, essa sequência de discurso lógico, discurso espiritual. Nós devemos entender, meus irmãos, que essas primeiras palavras é devido à excelente razão que ninguém, preste atenção, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que tenha essa qualidade de humildade de espírito, humildes de espírito. No reino de Deus não existe sequer uma pessoa que não seja participante dessa qualidade, Uma característica muito importante. As demais características dos versículos são, em certo sentido, o resultado da primeira. Quando nós analisamos aqui, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, isso é tudo uma sequência. E se você não tiver a primeira qualidade do verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, você não terá as demais. Então, vamos nos ater mais a esse verso 3. Água, para mim, por favor. O entendimento sobre bem-aventurado os humildes de espírito. Primeiro ponto, meus irmãos. Existe um esvaziamento. Nós devemos nos esvaziar. Não se pode encher um odre de vinho se o mesmo estiver ainda cheio. O odre, você sabe, é aquela bolsa de couro, que isso era usado na época do primeiro século. E essa bolsa de vinho era utilizado para colocar o vinho, sendo que quando iria colocar um novo vinho, eles tinham que retirar todo o vinho.
Porque primeiro não tinha uma refrigeração, é lógico, naquele tempo não tinha refrigeração, então a fermentação do vinho era muito rápido. Então, para se colocar um novo vinho, ele teria que retirar todo o vinho do odre, deixar o odre limpo, para que o processo de fermentação demorasse mais, o processo de putrefação do vinho ele se estendesse mais. Então, nós devemos entender que o primeiro passo, nós devemos nos esvaziar. Nós devemos nos esvaziar das impurezas do mundo, das impurezas deste século. Mas nós devemos entender que esse processo só se é dado aos escolhidos. Nós devemos entender que Deus, Ele não vai reformar a tua vida, Ele não vai reformar a minha vida. Deus, Ele vai edificar uma morada. Deus, Ele não utiliza estruturas velhas, Ele coloca ao chão, Ele derruba. E nesse derrubar é justamente o processo de humilhação. Não tem como entender Cristo se não for humilhado. Isso é fato. Não tem como entendermos Cristo se nós não se debruçarmos e colocarmos as palavras no nosso coração, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos miseráveis pecadores. Eu costumo dizer a Anne, e é o ensinamento que nós damos a ela, que ela é uma pecadora, uma infeliz, uma miserável. E se não for a graça de Deus, o que seria dela? Nós temos aula de teologia para as crianças lá de 10 a 13 anos, é de 2 horas às 6 da noite. E nós estamos inculcando esse processo. Porque se não houver esse entendimento de que nós somos miseráveis, pobres, que nós dependemos totalmente da graça de Deus, nós não conseguiremos entender o processo do reino e o processo salvífico de Cristo. Não foi isso que aconteceu com Simeão? Simeão, ele estava esperando o Cristo chegar ao templo. E quando ele pegou aquela criança, no livro de Lucas 2,34, ele fala que esta criança é tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Nós devemos entender o que ele estava falando ali, é que o aniquilamento, ele vem antes da elevação. O aniquilamento, ele vem antes da elevação. Pensava-se que no Sermão do Monte era mais ou menos se fosse sugestões para que os homens pudessem aplicar, pudesse ao menos ser pregado e os homens literalmente ou normalmente pudessem entender o processo das bem-aventuranças. E só em falarem, só em pregar essas palavras, a pessoa por si só ela poderia exercer esse processo das qualidades das bem-aventuranças. E quando nós pensamos nisso, nós negamos inteiramente o pressuposto basilar. Quando nós pensamos que sou eu que faço esse processo de ser humilde de espírito, eu estou negando a primeira mensagem do Cristo. E essa primeira mensagem do Cristo, nós observamos aqui que foi logo depois do seu processo, do batismo, onde ali ele começa o ministério. E ele coloca aqui logo essas primeiras palavras, como eu falei outrora, não foi à toa que essas primeiras palavras são qualidades que todos nós, como crente, devemos ter. Se nós não tivermos essas qualidades, nós devemos repensar no nosso cristianismo, se nós somos realmente crentes. Deus nos deu esse raciocínio. Então é de fato, irmãos, que nós devemos pensar sobre essas qualidades, se nós temos essas qualidades. Mas, como eu falei aqui, os homens entendem
que é só ler a Bíblia e eles mesmos vão agir por conta própria, né? Em Filipenses 2:13 fala que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Não é isso que fala a palavra de Deus? Então, se ele está falando isso, é Deus quem age em nós, e não sou eu, não é você. A pessoa, quando aceita o Cristo, quando ela entende, ela tem que se humilhar. Ela tem que entender esse processo de humilhação. E esse processo de humilhação que Jesus ele faz, que essa pessoa faz, justamente o processo que Cristo começa a mover no coração dele. Então, assim, já começa aí que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a pessoa é salva, Deus começou a trabalhar no coração dessa pessoa. Então, meus irmãos, para entendermos esse papel da humildade de espírito, nós devemos entender que temos um elevado monte a subir. Mas nós devemos entender que nós não conseguiremos subir esse monte sozinho. Nós não conseguiremos nem ao menos dar o primeiro passo sozinho. Então, eu e você, nós não somos capazes de subir, mas graças a Deus que nós temos Cristo, e Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos guia, Ele que vai na frente, e Ele é quem nos dá forças. Aí sim, toda a glória é do Deus Altíssimo. Só o crente pode ser humilde de espírito. Só um crente, ele pode ser humilde de espírito. O mundano, ele não tem como ser humilde de espírito. Se ele for humilde de espírito, ele não é mais um mundano, porque ele entendeu. Agora, vamos entender um pouco sobre essa questão de ser humildes de espírito. O significado do grego se refere ao pobre miserável. Tanto é que Lucas ele fala sobre isso aí, né? Ele fala: bem-aventurado o pobre, os pobres de espíritos. Quando ele faz o paralelo aqui nas bem-aventuranças. Então, o significado dessa palavra bem-aventurado Pronto. Certo. Vou tentar segurar aqui. Então, o significado dessa palavra, como eu estava me referindo aqui, bem-aventurados humildes de espírito, ele está se referindo ao pobre. Ao pobre, realmente, literalmente. Ao pobre que não tem nada do que se alimentar no dia. Mas eu não creio com essa ótica, com esse prisma, que a pobreza ela seria uma garantia de espiritualidade para herdar o reino dos céus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa perspectiva, tá? Mas Isaías 55:1. Isaías 55:1. Diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde. Aqui, irmãos, não está falando de que não tem algum dinheiro. Esse versículo aqui
Vamos ler de novo, que eu acho que eu não completei a leitura. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aqui não está se referindo, como eu comecei a falar, não está se referindo, não está falando de que não tem dinheiro suficiente. Aqui está dizendo, mas aquele que não tem dinheiro nenhum. Mas o reino de Deus, irmãos, nós devemos entender que o reino dos céus é para aqueles que se humilham a Deus de tal forma como um mendigo que não tem dinheiro para se alimentar no dia. Certa vez, lá em Brasília, eu estava na frente da igreja, que eu moro na casa pastoral, e chegou um senhor de bicicleta e falou, pedindo R$5. E naquele momento eu não tinha nada. Não tinha uma moeda que fosse. Cheguei lá, entrei lá em casa e disse, irmão, você tem alguma coisa aí? Não estou sem nada. Aí eu voltei lá para o Senhor e falei assim, olha, nós não temos nada, mas eu estou trazendo aqui uns leites, uns alimentos para ele. E ele olhou para mim e falou, mas eu queria R$5. Senhor. Aí eu falei, mas me fala, por quê? O que está vendo? O porquê do dinheiro? Ele disse, olha, eu faço qualquer coisa, eu lavo um carro e tal, mas é porque eu estou morando aqui na Estrutural, eu vim por uma proposta de emprego e nunca me foi concedido isso, e eu estou morando nas casas feitas de taipa, e eu comprei um buchão, quer dizer, eu estou juntando dinheiro para comprar um buchão e só falta R$5. Eu estou querendo até vender a bicicleta. Eu disse, não faça isso, porque se você vender a bicicleta você vai ficar sem nada. E ele falou assim, eu disse, olha, eu vou dar um jeito aqui, entrei lá, mas não consegui. Falei com meu pai estava sozinho, do outro lado, que meu pai morava na mesma rua. E eu falei com ele falou, não, também eu estou sem nada. A Betisa saiu aqui, foi ali no mercado, e ela que mexe com o dinheiro, então não tenho nada aqui. E ele começou a chorar. E eu falei para ele assim, mas por que você não faz um fogo, coloca uns gravetos, e lá, como é a periferia, então são casas de taipa. Ele falou, olha, se eu fizer isso, se eu levantar um fogo que seja, as vizinhanças podem vir me espancar, porque pode pegar fogo, e realmente é fácil lá pegar fogo em Brasília. Aí eu disse, realmente, pensando por esse lado. Mas vocês estão entendendo o processo de humilhação? O processo de humilhação é mais ou menos isso. Ele chega, ele se humilha, ele se dobra. O crente, o escolhido, o eleito, aquele que Deus move o coração, ele se dobra, ele se ajoelha, ele se contorça. Por quê? Porque é Deus que está dobrando. Existe esse processo de humilhação. Tem que existir esse processo de humilhação. Eu não estou aqui me referindo, como eu já falei, é lógico que as várias passagens que retrata e condenam o amor ao dinheiro. Eu quero só deixar uma coisa clara aqui. Se você está trabalhando para uso próprio, cuidado, você está sendo idólatra. Deus, Ele concede valores, Ele concede dinheiro, Ele concede riqueza às pessoas, mas Ele concede riqueza, dinheiro às pessoas para que nós venhamos ser instrumento nas mãos dEle e não de uso próprio. Que nós venhamos a ser instrumentos nas mãos do Senhor, porque
Se é de uso próprio, aí existe a luxúria, e a luxúria é pecado. Vamos ter o coração mais aberto. Coração mais aberto à palavra de Deus. Existe uma distinção aqui entre o crente e o homem natural, entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Existe essa separação absoluta. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe um contraste nesse ensino. O mundo não somente admira, como o mundo despreza. O mundo não somente admira, como despreza. Eu tinha uma empresa em Brasília, eu ainda tenho, mas esse processo de humilhação foi comigo. Eu era um empreendedor e eu ainda tenho uma visão empreendedora, mas eu fazendo esse sermão aqui, estudando, eu fui muito confrontado. E eu pensei nas palestras, quando eu levava os vendedores para ir para aquelas palestras motivacionais, né? E aonde o vendedor sai assim, de repente ele sai com fogo para vender. E é engraçado o que eles fazem. Eles já colocam aquela ousadia, aquela intrepidez. Olha, você que está aqui é diferente das pessoas que estão lá fora, porque você tem visão, você tem foco. Não é isso que fala? Para quem é empreendedor, quem é empresário, é mais ou menos, já sabe que é assim. Então eles vão confrontando e motivando, e os vendedores saem com fogo e dizem: patrão, hoje eu vou vender, hoje eu vou vender. E é mais ou menos assim. O mundo é assim. O mundo é nessa visão de autodependência, de autoconfiança, de autoexpressão. É só, meus irmãos, analisarmos a literatura profana, e ali nós lemos nas literaturas motivacionais que se alguém quiser vencer o mundo, acredite em você mesmo. Essa é a ideia do mundo. Acredite em você mesmo. E hoje a gente escuta isso dentro das igrejas. A gente escuta isso dentro dos louvores pregados. Puro ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Lindo demais, né? Mas não tem nada de Bíblia. Eu gosto, o pastor hoje pela manhã falou sobre a epístola de 1 Pedro. E para mim a epístola de 1 Pedro é uma epístola das mais fantásticas, onde ele coloca duas palavrinhas lá: peregrino e forasteiro. Aquelas palavras do grego é parapedemoi e paraoikoi. O que está se referindo ali? Ele está se referindo ao povo hebreu. Ele está dizendo que, olha, vocês são peregrinos e forasteiros aqui na terra. Vocês não são deste mundo, mas entenda, vocês não têm privilégio de lei, jurisprudência. Você veio aqui para a terra para apanhar. É mais ou menos isso que a epístola de 1 Pedro está falando. Ele dá uma pisa, ele fala: olha, você veio para sofrer, mas entenda. Aí no final ele fala: mas entenda, o céu é o nosso lugar. O que ele está dizendo ali é justamente isso, que nós devemos entender que aqui nós iremos sofrer, nós iremos padecer, mas o céu é o nosso lugar, o céu é o fim. E é justamente isso que a epístola de 1 Pedro ele fala. E eu gosto demais. E às vezes, quando eu vou confrontar jovens que estão nessa visão de ousadia e triste porque não está progredindo, eu falo: calma, cara, Deus tem um propósito para a tua vida. Leia a epístola de 1 Pedro. Leia a epístola de 1 Pedro.
Mas essa ideia, irmãos, de acredite em você mesmo, essa ideia que governa o mundo, o modo de vida absoluto, as vidas dos homens da atualidade, eu diria que essa ideia está controlando todas as facetas da vida que estão fora e dentro do cristianismo. Procure expressar-se. Acredite em você mesmo. Nada existe de tão anticristão na vida moderna, na vida da igreja cristã, quando a gente escuta essa conversa incessada de personalidade. E a gente fala assim, a gente escuta muito, meu filho, ele responde assim porque ele tem personalidade forte. Não é isso? A gente escuta. Não, a minha filha, ela é assim, agressiva, porque ela tem personalidade forte. Personalidade forte. Nada mais é do que uma pessoa pecadora, irmãos. Nada mais é do que uma pessoa rebelde, do que uma pessoa iracunda, que não dá ouvidos a quem quer que seja. Resumindo, é uma pessoa que não teve um encontro com Deus. Se você tem no seu vernáculo ou no seu vocabulário essa palavra, personalidade forte, confronte o teu filho ou a tua filha, porque Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim também, de todos nós. Isso é responsabilidade de nós como pais, de inculcar. Mas a personalidade forte, ela tem uma característica grande no meio cristão, né? No meio das igrejas. Certa vez eu levei a minha esposa para a igreja, a gente estava visitando e eu sou músico e não estou mais atuando, é lógico, mas a gente foi na igreja só para ver o louvor e tal. Pode ser para ver o louvor também. Mas quando subiu uma pastora, eu disse, não vai dar certo. E ela usou umas frases mais ou menos assim: você tem que ter sangue no olho, jovem. Sangue no olho? E fiquei com aquilo até hoje, sangue no olho. Você tem que ter sangue no olho, jovem, você tem que ter sangue no olho. Corra, sangue no olho. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na palavra de Deus? E a gente entra num desvio de um teísmo, até de um teísmo aberto. Mas nós devemos entender, meus irmãos, que nós devemos nos humilhar, mas esse processo de humilhação é o Cristo que faz. Se você ainda não fez, se você aqui que não tem certeza da salvação, se humilhe. Mas não se preocupe, que Deus ele vai estar dobrando você. Deus ele estará te dobrando. Tem um versículo que fala, Provérbios 19, o homem de grande ira tem que sofrer as consequências, o dano, porque se livrares, voltará a fazer de novo. Isso são as pessoas de personalidade forte, que a gente escuta, personalidade forte. A gente tem uns livros ali onde ele trata algumas questões de depressão. E hoje a depressão ela é um problema no meio cristão, né? Ela tem crescido, ela tem se estruturado. Mas essa ideia de acredite em você mesmo é o princípio da depressão. A frustração, a desconfiança da provisão de Deus e também o não querer aceitar a provisão de Deus para as nossas vidas é frustrante. Você se frustra, porque a ideia
da autoconfiança é justamente isso. Você acredita em você mesmo, você acredita no seu eu, que quando você acha que está conseguindo e vai conseguir, e você vê ali a luz, aí realmente as coisas não dão certo, e você se frustra, e você entra num declínio, porque você acreditou em você mesmo. Aí vem as consequências, e a depressão é uma delas. É uma delas. A depressão é o resultado colhidos errados por escolhas erradas. Foi levantada essa questão no acampamento, e quem esteve lá viu as respostas, mas não estão com tanta ênfase. As Escrituras, irmãos, ela é o resgate. A palavra de Deus é o resgate para essas enfermidades. E nós devemos entender que esse é um processo de santificação, quando nós nos humilhamos, quando nós tiramos essa dependência de autossuficiência, de autoexpressão, uma percepção ególatra, uma percepção existencialista. Então nós devemos reter isso. Aí sim, Deus vai ser glorificado e você vai entrar no processo de ser humildes de espírito, de humildade de espírito. Para concluir, nós devemos entender Filipenses 2,15. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. É Ele quem efetua em vós, em mim e em você, todas as coisas, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Nós vemos, quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos alguns exemplos de humildade de espírito. O apóstolo Pedro, um homem agressivo, um homem que se punha à semelhança, que se punha aos seus semelhantes, e era dotado de força, de confiança. Era um homem da atualidade, era um homem ousado, Mas quando Pedro contemplou Jesus, contemplou o Salvador, ele falou: retira-te de mim, porque sou pecador, reconhecendo que ele era um miserável pecador. E nós passamos, quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos aqui Paulo, um homem cheio de potencialidades. Depois que viu o Senhor ressurreto, tudo mais se transformou em perda. Tudo mais se transformou em perda. Se houve, meus irmãos, algum homem que tinha o direito de ser autossuficiente na Bíblia, esse cara se chama apóstolo Paulo. Fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, ele era o cara da vez, mas ele foi dobrado. No capítulo 13 de Atos, irmãos, nós observamos aqui que Jesus resolveu que enquanto estivesse nesse mundo, ele viveria como um homem. Ele viveria como um homem. E esse processo também foi de humildade, onde ele lavou ali os pés dos discípulos, A gente já conhece a história, Ele lavou os pés dos discípulos, e dentre eles estava quem? O seu traidor. Ele sabia? Sabia. Mas é o processo, ele mostrando aos seus eleitos, aos seus escolhidos, o processo de humilhação. E nós devemos ter Jesus, ter o Cristo, como esse exemplo de humildade, de humilhação. Nada faço por mim mesmo, isso foi as palavras do Cristo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Precede a honra. Então nós devemos entender a humildade.
A honra ela vem depois. É interessante no livro de Tiago que ele fala, no capítulo 4, ele dá um exemplo. Ele fala ali sobre os projetos humanos, do capítulo 5, desculpe. Ele fala sobre os ricos ali, quando eles estão sendo injustos com seus servos. E ele começa a falar: olha, atendei agora a chorar e lamentar por causa da vossa desventura, que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E ele fala com os seus senhores, seus corruptos. E quando ele vai até os seus servos, ele fala assim no verso 7. A gente acha que ele vai ao socorro dos servos, mas ele fala assim: ó, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Ele não fala: ó, sede, irmãos, paciente, porque eu vou ser o juiz, eu vou vingar os teus senhores. Não, ele fala: ó, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vamos entender, irmãos, quando nós passamos por esse processo de humilhação, é quando Deus está querendo mover em nós um crescimento, uma espiritualidade, um crescimento mais amplo sobre a palavra de Deus, uma intimidade mais próxima, uma intimidade com Deus. E nós só vamos obter esse processo de santificação nos humilhando cada vez mais ao Senhor. Para finalizar, abre a tua Bíblia lá em 1 Pedro 5:5. Fala assim a palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, seja submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Esse processo, mais uma vez, de humilhação, esse processo é dado só através do Cristo. É o Cristo, é o Deus quem faz, quem dobra o coração. É o Cristo quem faz o seu eleito, o seu escolhido se dobrar. Mas o processo de santificação, quando a personagem de 1 Pedro fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é justamente o processo da santificação, com temor e tremor. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com nosso Deus, agradecer pela sua palavra. Senhor Deus, Pai Celeste, nós te louvamos, porque o Senhor é quem efetua em nós o teu querer, o teu realizar. Nos ajude, Pai, a sempre estar com o coração aberto, a sempre estar, Pai, com uma percepção mais voltada, uma percepção mais ampla da tua palavra, ao ponto de entender, Pai, esse processo de humilhação. Nós venhamos, Pai, a ter esse sentimento de que nós não somos nada, de reconhecermos que somos miseráveis, que se não fosse a tua graça, nós estaríamos perdidos. Nos ajude, Pai, nos ajude a ter essas qualidades, como fala
aqui nas bem-aventuranças. Que nós venhamos a agir como tal, que nós venhamos a agir, Pai, da forma que honre, que glorifique o Senhor. E que esse processo, Pai, de bem-aventuranças, que está específico aqui no capítulo 5, que nós possamos pensar e repensar se esses atributos, se essas qualidades nós estamos levando. E se nós não estamos levando, que o Teu Espírito Santo nos confronte cada vez mais, nos confronte ao ponto de realmente ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, irmãos, são 9 horas. Obrigado, irmão Danilson, pastor Danilson, pela mensagem de humildade que Jesus deixa. Como ouvimos, Deus é quem efetua o querer e o realizar. Como é que Ele efetua isso? Primeiro, eu sei que a igreja está orando, ou não? Segundo, eu sei que a palavra que se prega é de Deus. Temos aqui que vem de Deus. Terceiro, temos o Espírito Santo que Ele nos deu. Então, a gente tem que responder, não é? Cada um fazer com que Deus tenha liberdade de trabalhar. E nossos internautas que nos acompanham, se tem alguém que não é crente, tudo isso está a seu dispor. Deus fez a parte dele, e Ele está dando a oportunidade, a chance a quem está ouvindo, de se dobrar a Jesus Cristo, de vir a Ele com fé, confiante. Então faça, porque tem a sua parte. Jesus hoje está pronto a estender a mão, está de mãos estendidas, vamos dizer assim. Agora, Ele continua Deus se você não quiser. Continua mesmo. Você que vai ter algumas alterações, se não se dobrar a Ele, não é verdade? Por isso é importante todos pensarmos e nos achegarmos a Ele. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa é a advertência de Tiago. Hoje, esta mensagem está vindo de encontro a você, para que possa decidir por Jesus, vir a Ele e passar a confiar somente nele, vazio de si mesmo e cheio da graça que Ele concede, quer conceder o perdão e a vida eterna. Amém? Vamos orar. E eu vou pedir a compreensão. Você já preparado aí para as fotos, vai ficar para a próxima oportunidade, que nosso horário já venceu. Vamos ficar todos em pé, por favor, para encerrar. Obrigado pela atenção. Visitantes foram apresentados? Se não, mas sejam bem-vindos e voltem. Quem está próximo a você, aperte a mão aí do seu visitante, pergunte como é o nome dele ou dela e diga que volte outra vez e quer saber até onde mora. Não para ir tomar café lá não, mas para se precisar comunicar com ele, saber que mora em tal rua. Amém? Mas não é pecado também tomar café não. Davi está aqui, olha aí. Falou em café, está aqui, né? Seja bem-vindo, Davi. Parece que Daniela veio também. Daniela também. Cadê Tiago? Cadê Gabriel? Tá não, tá só o casal. Vamos orar então, para encerrar a programação. Em seguida,
Fica lá na porta, por favor, para cumprimentar o pessoal. Tem livro lá? Ok, fica do lado e dá para o povo passar, para cumprimentar os irmãos na saída. Kézia está lá. Nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua graça maravilhosa, por estes irmãos aqui hoje à noite, entusiasmados em adorar ao Senhor, na beleza da Tua santidade, pois és digno, Senhor. Abençoe, Pai eterno, a cada um, e também aqueles que não puderam vir, para que tenham outras oportunidades, e o Senhor também guie-os onde estejam. Em nome de Jesus oramos também pelos nossos internautas que nos acompanham hoje à noite. Em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite.